Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático, tem até uma sigla, é o TEPT que a gente fala. O transtorno de estresse pós-traumático ele faz parte dos distúrbios de ansiedade e ele é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais que acontecem em decorrência do portador ter vivenciado uma situação muito traumática ou ato violento, que apresentaram uma ameaça para a vida dele. E ele também pode acontecer, o transtorno de estresse pós-traumático, se a pessoa de repente, não aconteceu com ele, mas ele foi testemunha de uma situação traumática ou violenta ou muito estressante para uma outra pessoa e que apresentava um risco para a vida dessa outra pessoa. Quando a pessoa se recorda do fato, do ocorrido, ele revive essa situação, esse episódio, como se estivesse acontecendo naquele mesmo momento. Então ele tem a mesma sensação de dor, ele tem o mesmo sofrimento. Essa recordação a gente chama de revivescência. E ela desencadeia alterações tanto neurofisiológicas quanto mentais. Todo mundo que passar por um estresse muito grande, como um assalto, ou uma situação de agressão, de abuso, vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático? Não, não é todo mundo. A gente estima que geralmente 15 a 20% das pessoas que vivenciaram uma situação de catástrofe natural ou de agressividade, sequestro, acidente, assalto, tortura, terrorismo, guerra, 15 a 20% das pessoas que vivenciaram essas situações vão desencadear o transtorno de estresse pós-traumático. Mas a parte triste é, a grande maioria só vai procurar ajuda cerca de 2 anos depois. E aí que está um problema, porque o que os estudos têm mostrado é que, no caso do transtorno de estresse pós-traumático, quanto antes se procurar ajuda profissional especializada, melhora a recuperação e o prognóstico do paciente a longo prazo. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode acontecer em qualquer faixa etária e ele pode muitas vezes levar meses ou anos para aparecer, tá? E aí então a gente costuma dividir eles em 3 categorias. Tem a categoria da reexperiência traumática, ou seja, a pessoa começa a ter pensamentos recorrentes, são intrusivos, ou seja, ela não quer ter aquele tipo de pensamento, mas eles invadem na mente dela, mesmo sem ela querer sentir aquilo, trazendo lembrança do trauma, do momento que aconteceu. Ela pode acordar de noite assustada, com flashbacks. Ela pode ter pesadelos em que ela relembra tudo aquilo que ela viveu. O segundo grupo é o grupo da esquiva e de isolamento social. Então, assim, por medo de relembrar da situação, o indivíduo ele começa a fugir de situações, contatos ou atividades que possam reavivar as lembranças doloridas do trauma. Então a pessoa deixa de sair, ou ela começa a evitar as pessoas que estavam junto com elas, ela deixa de fazer as atividades habituais por medo de voltar a sentir tudo aquilo que ela sentiu no dia do trauma. O terceiro grupo seria o da hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. O que é isso? Tem a ver com sintomas autonômicos, ou seja, são sintomas físicos decorrentes da descarga de adrenalina. A pessoa começa a ter taquicardia, que acelera o coração do nada, começa a suar frio, começa a ter tontura, dores frequentes de cabeça, dificuldades para dormir, distúrbios de concentração, começa a ficar mais irritável, começa a ficar hipervigil. Ela está ali trabalhando, acontece um barulhinho, ela já assusta com facilidade, ela já para olhar. Inclusive, a gente só vai fazer o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático quando a gente reconhece, identifica que teve um evento estressor. Então, assim, se não tivesse acontecido aquilo, a pessoa não teria desenvolvido os sintomas. Eles dependeram do evento para acontecerem. Então, isso é fundamental para que eu consiga fechar o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático. E aí o tratamento, ele vai envolver o uso de medicações, geralmente antidepressivas, ansiolíticos, muitas vezes a gente pode usar se necessário, e junto com isso associado a terapia cognitivo-comportamental. E como eu disse, só para lembrar, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor vai ser a resposta do paciente. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado e a gente volta aí na próxima semana com mais um tema.